Glória a Deus, vamos lá. Ô Senhor, vou tentar aqui trazer uma palavra de Deus para vocês, tá? Depois no final vocês julguem se é de Deus ou não. Glória a Deus, vamos abrir a palavra em Juízes, livro de Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Juízes capítulo 16, versículo 30. Amém? Todos acharam? Todo mundo sabe onde é Juízes? Tem na Bíblia? Tem. Vamos lá, Juízes 16, versículo 30. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Senhor, a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Antes de você sentar, antes de você sentar, os homens vão ler essa parte agora, ó. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Só os homens, vamos lá. Mais uma vez os homens, parece que os homens não vieram para a igreja. Mais uma vez os homens, vamos lá. Foram. Ah, não, mulheres, por favor, ensina os homens aí, vai. Ah, não, mulheres, de novo, ensina os homens. Ah, mais uma vez, mulheres. Amém, glória a Deus. Pode se sentar. Confesso que os homens, as mulheres aí leram mais fortes, viu? Mas os homens leram mais bonito, com certeza. Amados, nós estamos participando de um congresso falando de identidade, né? Falando aí de ser curado, de manifestar a identidade de Cristo nas nossas vidas. E Sansão, ele tem muito a nos ensinar em relação à sua identidade. Sansão, ele foi um juiz em Israel. O que acontecia que o povo se desviava da presença de Deus, e os midianitas ali, então, começaram a oprimir o povo, e o povo clamava, e Deus mandava um libertador. E assim foi essa oscilação, você vê a falta de identidade já do povo de Israel, né? Porque o que Deus fala de Israel no Antigo Testamento, irmãos, era para... Se eles tomassem posse de verdade, não era para eles ficarem nesses altos e baixos espiritualmente. Mas falando então de identidade, você sabe como que surgiu a identidade de uma pessoa em uma nação? Você não tem a sua carteira aí de identidade? Você não tem a sua carteirinha? Aquela fotinha 3x4 engraçada que você gosta dela? Hoje em dia é obrigado a renovar a identidade, né, irmãos? Mas quem não renovou ainda tem a foto mais antiga, aquela fotinha 3x4 engraçadinha. Você olha para aquela foto e fala: nossa, detesto essa foto. É verdade ou não é? Aí quando você tira uma nova, aí você olha 3x4, agora não ficou boa. Irmão, a gente nunca é satisfeito com a gente, né? A gente olha o dos outros que é mais bonito e tal, mas a gente olha para a gente... E muitas vezes nós não estamos satisfeitos com nós mesmos. Você sempre acha que as outras pessoas são melhores, que as outras pessoas são mais bonitas, que as outras pessoas conquistam mais do que você. Por quê, irmãos? Precisa tomar posse da sua identidade em Cristo. Então, identidade, é um conceito que indica uma condição social e um sentimento de pertencer a uma determinada cultura. Olha que interessante que é a identidade, conceito que indica uma condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. Isso, secularmente, é uma identidade.
O conceito de identidade no Brasil começou a ser forte no século XIX, quando começou-se então a surgir a noção de que o Brasil era uma nação. Irmãos, e a identidade de Israel, lá em Juízes capítulo 13, olha, em Juízes capítulo 13, repete comigo, a Bíblia não tem nada por acaso. A Bíblia não tem nada, irmãos, por acaso. Vou ler só o comecinho de Juízes capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Até essa parte, quero que você foque. Os filhos de Israel. Por que a Bíblia citou, então, os filhos de Israel, irmãos? Noção de nação começa a gerar uma identidade. Quando Deus tira o povo do Egito, e lá no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com Israel. E Deus fala, se vocês ouvirdes a minha voz, vós sereis para mim uma propriedade peculiar. Olha a identidade de Israel, irmãos. Propriedade peculiar. Uma nação santa. E será um sacerdócio real. Amém? Propriedade peculiar. Somos de Deus e o maligno não nos toca. Você é um sacerdócio real. Você tem livre acesso. Que Jesus abriu agora para um novo caminho. E você é uma nação santa, é um povo diferente, é um povo separado. Isso que era a identidade de Israel, mas o que Israel fez? Deixou a sua identidade. Começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, o povo começou a clamar a Deus, e o Senhor ouviu a voz ali de Israel, irmãos. 1 Pedro 2,9 também fala, né? Nós somos a propriedade exclusiva de Deus, somos a nação santa também, um sacerdócio real para que anuncieis as maravilhas do Senhor. Irmãos, Israel foi separado por Deus. Mas engraçado, né? Quando você não toma posse dessa identidade, quando Israel não toma posse da identidade, começa a vir as maldições, começa a vir as coisas que vai tirando o povo da presença de Deus. Impressionante. Então, amados, olha, em primeiro lugar quero falar para você, identidade tem a ver com uma nação. E eu pergunto, a qual nação você pertence? E a qual reino você pertence? Qual que você pertence? A qual reino você pertence? Você pertence ao reino dos céus, amém? Então não fique frustrado, meu querido. Não fique pensando que você não vale nada. Jesus amou muito você. Jesus te quer pertinho dele, aleluia. Porque você faz parte da nação dele. Quer restaurar sua identidade em Cristo? Venha fazer parte da nação. Aleluia. A gente estava no hotel, engraçado, para você ver como que a gente pertence a um povo e a uma região, né? Até o Né do mineiro. Então você é mineiro, quais são as características do mineiro? O ai, do falar, né? Fogãozinho a lenha, docinho de leite, pão de queijo, o queijo. Até esses dias o pastor Edmar postou no Facebook assim, procurando quem vendia queijo Minas de qualidade. Aí o meu primo escreveu assim, o negócio está feio mesmo, mineiro procurando onde comprar queijo. Jesus. Por quê, irmãos? Faz parte da identidade do mineiro. E nós estávamos no hotel, e a gente estava ali conversando, e tinha um casal, uma menininha um pouquinho mais nova que a Alice, ali nadando na piscina também, e nós começamos a conversar com esse casal e tal. Aí o rapaz falou assim, vocês são de onde? Agora, nas férias, vocês são de onde? Falei, nós somos de Minas. Aí a mulher falou assim, bem que eu percebi pelo falar. Quer dizer, sou de São Paulo, né? chamou nós de caipira. Irmãos, mas vai fazer o quê, né? Faz parte da minha identidade, faz parte do meu povo. Agora, se você é de Cristo, qual é o seu linguajar, né? O que você está falando? Será que as pessoas percebem a nação que você pertence? Aleluia. Será que as pessoas olham em você e pertencem? Olha, você é de Deus. Porque o que você pratica, o que você faz, pertence ao reino de Deus. Glória a Deus.
Em segundo lugar, irmãos, identidade. Falando de identidade, a pessoa, o ser humano, traz as marcas do caráter de Deus enraizadas nele. E olha, a Bíblia mostra isso. Juízes 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Irmãos, Manoá, a Bíblia cita qual tribo Manoá pertencia e de onde ele veio. Repete comigo, a Bíblia não tem nada por acaso. Esse homem Manoá era da tribo de Dan, de Zorá. Quando Jacó, lá em Gênesis, vai abençoar seus filhos, e Jacó estende as mãos para os filhos, ele vai abençoando os filhos, e quando chega em Dan, Jacó pronuncia uma bênção que determinaria o futuro de Israel. Dan vai julgar o meu povo. Jacó profetiza esta bênção, que Dan julgaria o povo de Israel. E olha, irmãos, Deus vai separar um homem de Zorá, da tribo de Dan, que chamava Manoá. E você sabe que Manoá significa o Senhor é a paz. Identidade é trazer as marcas do caráter de Deus na sua personalidade, na sua vida. Manoá trazia a paz. E Isaías, lá no Isaías 9, ele vai profetizar que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, aleluia, e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é a tua paz. Se você está em Cristo, Deus é a sua paz. Você traz essa marca no seu caráter. Em terceiro lugar, quem faz parte da identidade de Deus, de Cristo, traz essas marcas no seu caráter, participa de todas as promessas de Deus. Quando Deus vai falar então com Manoá, ele fala assim, no versículo 2, que a mulher, ela era estéril. No versículo 3, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca destes à luz, mas conceberás e terás à luz a um filho, e darás à luz a um filho. Irmão, se você traz a identidade de Cristo na sua vida, você participa das promessas. E as promessas de Deus são feitas para um povo, são feitas para uma nação, são feitas para uma família e são feitas individualmente. Deus fez uma promessa para a sua família e seus familiares não estão na presença de Deus ainda, mas se você está tomando posse da sua identidade, a promessa de Deus ela se torna individual para você. E assim o anjo disse para ela: você é estéril e nunca deu à luz. Você está aqui, meu querido, e você é estéril na presença de Deus. Você está estéril na presença de Deus, não está acontecendo nada. Está sofrendo. Mas Deus diz para você: hoje virá a luz para você, viu? Hoje virá a luz para a tua vida, porque Ele quer te restaurar. Oh, aleluia. Então, amados, Deus fez promessas aqui para Sansão. E o anjo, ele vai falar para a mulher. Qual foi a promessa que o anjo fez para a mulher? Você vai dar à luz a um filho. Mas ele vai dar umas dicas. Este filho não poderá tomar nenhuma bebida forte, não poderá tocar em nenhuma coisa contaminada, e não se passará a navalha sobre a sua cabeça, porque ele será um nazireu de Deus. Não é narizão não, tá, irmãos? É nazireu. O irmão fez voto de narizão, não é isso não? É nazireu de Deus. O que era o voto de nazireu? Por isso que Sansão tinha o cabelo grande, não podia passar nenhuma navalha. O voto de nazireu, de nazireado, você poderia, mesmo adulto, era para homem e para mulher,
você poderia fazer assim, ó: Senhor, vou fazer um voto de nazireu por tanto tempo, por 1 ano, por 2 anos, por 1 mês, por 1 semana. Você determinava o tempo que você queria fazer este voto. E durante a sua consagração, você não poderia tomar nenhuma bebida forte, né? Eu sei que aqui não acontece, mas no carnaval ainda, tem uns irmãozinhos aí que não vêm na igreja. Aí você vai lá, passa na cidade, o irmãozinho está lá pulando, rapaz, ô Jesus. Não podia nenhuma bebida forte, não podia tocar nenhuma coisa imunda, não podia nada. Era consagrado a Deus. E engraçado que o anjo, ó, irmãos, falou tanto para a mulher quanto para Sansão quando Sansão nascesse. Amém? As crianças conhecem bastante na história de Sansão. Em que consistia a força de Sansão, criançada aí? Em que consistia a força de Sansão? Por que ele era forte? Malhava? Por que Sansão era forte? Porque o cabelo dele era grande? Quem acha que é porque o cabelo era grande? Levanta a mão. A força de Sansão estava no voto. Não estava no corte de cabelo, tá? Estava no voto. Quando ele cortou o cabelo, ele quebrou o voto e o Espírito deixou ele. Quando ele cortou o cabelo, toda aquela força que ele tinha, que vinha de Deus, a força dele. Viu, criançada? A força de Sansão vinha de Deus. Vinha de Deus. O cabelo era como se fosse, vamos colocar para a igreja hoje, o batismo nas águas. Quando você batiza, você está declarando publicamente que você é de Jesus. E Sansão tinha o cabelo grande porque ele declarava publicamente que ele tinha um voto. E não podia cortar o cabelo. E o anjo também falou para a mãe de Sansão fazer o voto, até que o menino nascesse. Fala para ela: você não vai tomar nenhuma bebida forte, não vai tocar nenhuma coisa imunda, porque o menino que vai nascer, ele é um escolhido de Deus. Amém? Meu criançado, você nasceu, você é um escolhido, viu? Você é um escolhido de Deus. E a mulher, então, ela sai correndo, irmãos, e vai contar para o marido. Como que chamava o pai de Sansão mesmo? Gincana bíblica. Como que chamava o pai de Sansão? Manoá. Não é Manuela não, tá, gente? É Manoá. Amém? Então, amados, a mulher agora vai contar para o marido: olha, me apareceu um anjo. Me apareceu aqui um anjo e ele disse que eu vou ter um filho. Manoá, em vez de acreditar na mulher, irmãos, as mulheres são uma bênção, viu? De vez em quando. Eu estou brincando. E o Manoá não acreditou na mulher. Sabe o que ele fez? Ele foi orar e pediu para o anjo aparecer de novo. E o anjo apareceu, mas não para Manoá, para a mulher. Lê a Bíblia para você ver. E a mulher foi correndo. O homem que me apareceu está lá fora. Olha, não apareceu para Manoá, rapaz, apareceu para a mulher. Oh, Jesus. Tem que ouve o marido. Ouve um pouquinho que a mulher fala, que tem hora que a mulher é de Deus, rapaz. Tem hora que... Mas aí, Manoá corre e o anjo realmente está lá. E Manoá então vai falar com o anjo, lá no versículo 12 agora, ó. Juízes 13, versículo 12. Então disse Manoá: quanto às tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Irmãos, então em quarto lugar, falando de identidade, ó. Quarto lugar, falando de identidade. Em um indivíduo, o nível de identidade vai depender da sua participação ou exclusão à cultura que o envolve. O nível de identidade de um indivíduo dentro de um povo, dentro de uma nação, vai depender do tanto de como ele participa das coisas desta nação. Por exemplo, citando aqui, nós somos mineiros. Por quê, irmãos?
Nós participamos da cultura de Minas, falamos como mineiros, comemos como os mineiros. Não é verdade? Temos uma vida tranquila, sossegado, mineiro é tranquilo, porque a gente traz as marcas desta cultura que nós temos hoje. E no reino de Deus é a mesma coisa. O nível de identidade que você vai ter em Cristo vai depender do quanto você participa das leis deste reino. Glória a Deus. E Manoá vai perguntar para o anjo, qual será o modo de viver? Como será a participação deste menino, deste propósito que Deus tem para ele? E qual será ali o seu serviço? Então o anjo vai falar para ele, de novo, e repetir as palavras, que ele será um nazireu consagrado a Deus. E Sansão, amados, ele nasceu, cresceu e começou a ser usado por Deus. Olha, Juízes capítulo 13, versículo 24. A mulher deu à luz a um filho e pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manédã, entre Zorar e Estaol. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, amém? E começou a usar Sansão. Sansão começou a ser usado por Deus. Mas, irmãos, toda vez que você sai do propósito de Deus, que você não manifesta no seu caráter as leis do reino de Deus, você começa a perder a sua identidade. E Sansão, ele começou a brincar um pouco com Deus, com o propósito que ele tinha. Ele vai numa terra de Tímina e ele vê ali uma mulher, e aquela mulher encantou Sansão. E você, jovem, está saindo do propósito de Deus, está indo na terra de Tímina, buscando lá alguém, uma mulher, olha, ou buscando uma namorada, lá no mundo, não faz isso não, você vai perder a sua identidade. Mas se eu não casar, amém, irmão? Eu falo para você de experiência, viu, que muitos jovens que estavam aqui na idade de vocês, entre 17 e 18 anos, que estavam na igreja e namoraram gente do mundo, não estão mais aqui. Aí eu trago para a igreja, meu filho. Porque o sentimento é complicado, irmãos. O sentimento, você não consegue muito lidar com ele, não, viu? O sentimento é muito difícil de você lidar com ele. Porque está dentro aqui da gente, está aqui dentro. E Sansão, ele vê essa mulher e fala para o pai e para a mãe, olha, eu quero tomar uma mulher de Tímina. O pai fala para ele, olha o que o pai fala. Em Juízes capítulo 14, versículo 3. Seu pai e sua mãe, porém, responderam, não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, há motivo para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão disse a seu pai, toma-me esta, porque ela muito me agrada. Ele quis tomar uma mulher que não era das tribos dele, que não era da família. Até a Bíblia vai falar depois que os pais de Sansão não sabiam que isso partia do Senhor. Irmãos, mas essa escrita quando se escrevia no Antigo Testamento, a revelação que eles tinham é que tudo vinha de Deus. Por isso que muitos escritos vai falar assim, um espírito maligno que veio da parte de Deus. O espírito maligno vem da parte de Deus, mas como eles tinham a revelação. Nessa época, o escriba lá que escreveu, e tinha esta revelação que tudo vinha de Deus, tudo que acontecia, de mal ou de bom, atribuía-se que era a vontade de Deus. Por isso que vai falar que ele não sabia que isto partia de Deus para julgar os filisteus. Tanto é que nós vamos ver o desfecho da história, o que aconteceu. E Sansão, seu pai e a sua mãe, eles foram até a casa desta mulher para acertar as questões do casamento. E, amados, eu estou falando, a participação de um indivíduo nas leis do reino vai determinar a identidade dele naquela nação. E Sansão, quando vai, a Bíblia fala que um leão atacou Sansão, e o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele matou o leão.
matou o leão e o corpo do leão ficou lá. O nazireu não poderia tocar em um corpo morto. Não poderia, porque era coisa imunda. E Sansão foi com seu pai e acertou o casamento, o dia do casamento. E foi embora para sua terra de novo. Chegando o dia do casamento, Sansão tem que voltar para casar-se. Sansão vai voltar agora para casar. Só que quando ele está voltando, ele está indo, ele está voltando. Quando ele está voltando do caminho, vamos supor que esse é o caminho de Sansão, né? Sansão está indo bem feliz com seus pais, e Sansão dá uma desviada do caminho. E Sansão vai lá no corpo do leão morto. E Sansão pega ali o favo de mel, tinha uma colmeia ali no corpo do leão, e Sansão pega aquele mel e vai comendo aquele mel, dá para os pais e vai então fazer a aliança de casamento com aquela mulher. Irmãos, você já matou um leão na sua vida, amém? Quantos problemas emocionais que você já venceu na sua vida? Quantas coisas da sua identidade que o diabo quis arrancar e você já venceu na sua vida? Quantos traumas que você já venceu no teu casamento? Quantas curas Deus já fez no teu casamento? Mas o corpo do leão ficou lá. E o que a gente faz é nós voltarmos no corpo do leão. Irmãos, e quando você começa a tocar de novo o leão, os traumas que você já venceu ou deveria já ter vencido, começa a retornar para a sua vida. Começa a retornar aqueles traumas, porque você começa a deixar a sua identidade e começa a se afastar da presença de Deus e tocar o leão morto. Deus está dizendo: deixa o corpo do leão. Sansão estava indo fazer uma aliança. E quantos de nós estamos caminhando para uma aliança com Cristo? Mas ele deixou o caminho da aliança e foi tocar no leão morto. Oh, labachuri calamas. Irmãos, deixa o leão morto. Jesus está falando para você nesta manhã. Você já venceu isso. Não é possível que tenha uma briga dentro da sua casa e você retorne um problema que vocês já venceram lá atrás. É tocar no leão morto. E você sabe o que significa abelha na Bíblia? Sabe o que significa abelha? Quando ele toca o mel e ele vem comer desse mel. A Bíblia fala que existe aí um enxame de abelha, não é? Isso está escrito? Vamos lá, Juízes. Juízes, capítulo 14. Versículo 8. Juízes, capítulo 14, versículo 8. Depois de alguns dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. E você sabe o que significa abelha, irmãos, na Bíblia? Profunda destruição. Ataque cruel. E quando você começa a tocar no leão morto, e tem ali um favo de mel. Por quê, irmãos? Aquilo que é ruim faz parecer bom. Aquilo que é ruim faz parecer bom. Aqui, larga a mão, vamos cada um para o seu canto mesmo. Vai lá, volta para casa do seu pai, eu vou para a minha vida, porque parece que é bom. Eu vou tirar a minha vida mesmo, eu vou me cortar, vou cortar o pulso, porque o favo de mel está ali, irmãos. Parece que é bom, mas abelha significa profunda destruição. E toda vez que eu vou tocar o corpo do leão, de novo, é isso que vai acontecer, uma profunda destruição na sua vida. E muitos não voltam, irmãos. Eu atendi um rapaz essa semana, e inclusive ele entregou a vida para Jesus ontem lá no congresso. Mas nós fomos visitar ele, os irmãos já tinham trabalhado um tempo com ele. Ele bebeu tanto, irmãos, que rompeu o esôfago dele. Rompeu o esôfago.
Aí ele fez uma cirurgia de reconstrução do esôfago aqui. Você olha a cicatriz aqui, ó, faz uma curva no ombro, vem aqui assim. E ele não podia, até um tempo, ele não podia tomar nada, comer nada mais duro, assim, porque parava aqui, fez uma bolsa aqui no esôfago, e parava, em vez de descer para o estômago, a comida ficava parada, ele tinha que ficar apertando, fazer uma massagem para a comida descer. E ele falou assim, pastor, um tempo que eu fiz a cirurgia, eu fiquei alimentando por sonda, ele põe uma sonda aqui nessa lateral, e ele injetava a comida por aqui. Ele estava numa profunda depressão, que ele pegou um copo de Roundup. Roundup, que para quem não sabe, é um veneno para matar mato, de Roundup, que é a melhor marca que tem desse mata-mato. Irmãos, ele injetou um copo desse na sonda de Roundup. Ficou 4 meses no hospital, irmãos. 4 meses no hospital. Ele falou, pastor, porque eu não suportava mais a minha vida, de tanto que eu me afundei na depressão. Irmãos, não toque no corpo do leão morto. Deixa. Se você já matou o leão, prossiga, viu? Porque toda vez que você retorna, a destruição é maior. Ainda que o favo de mel parece bom. Não, mas eu vou nessa aventura, parece bom. Parece bom. Igual aquela historinha, né? Da menina que queria sair e os pais não deixavam. E de repente parou um carro, cheio de jovens no carro. E a menina, eu quero sair. E a menina entrou no carro. E Deus, e a mãe falou assim, olha, a menina falou assim, eu vou sair, não quero saber e tal. Aí a mãe estendeu a mão e falou, filha, que Deus te abençoe. Aí eu falei, que isso, mãe, Deus vai no porta-mala. E eles saíram, irmãos, é fato verídico. Bateu o carro. Não lembro agora a história, fala se morreu muita gente, mas morreu muitos jovens ali nessa batida. E no porta-mala tinha uma caixa de ovos. E o carro deu perda total. Agora você imagina, o ovo estava intacto. Então eu falo para você, jovem, olha, não saia para o mundo igual Sansão fez. Não toque o leão morto. Se você já venceu, vamos para frente, amém? Porque nós precisamos manifestar no nosso caráter a identidade do reino que nós pertencemos. Aleluia, quem pertence a Deus? Engraçado, ó, quando nós permitimos, né, que as questões da alma, elas sejam maiores do que as coisas do Espírito, a nossa fé, ela vai minando. A nossa fé vai acabando e as feridas, cada dia mais, elas vão aumentando. Eu falei aqui certa vez numa pregação da aliança, né? Da aliança e do quilates. Quem lembra dos quilates? Tem aliança de ouro aí, Ronaldo? Tem aliança de ouro? Qual que é a sua? Peça para mim. Então. Quantos quilates é a sua aliança, Bruno? Você sabe? Não sabe? Sabe ou não? Então tem uma aliança de ouro. Normalmente, a gente faz uma graça e fala assim que é ouro 18 quilates, né? Porque é o ouro mais conhecido. Mas você sabe o ouro verdadeiro, irmãos? É 24 quilates. Um ouro que tem 18 quilates, ele tem 18 partes de ouro e 6 partes de outros metais. Uma peça de ouro que ela tem 1 quilate, ela já é considerada de ouro. Então ela tem 1 quilate de ouro e 23 partes de outros metais. Uma peça de ouro que tem 10 quilates, ela tem 10 partes de ouro e 14 partes de outros metais. E eu pergunto para você, quantos quilates está a tua fé? Será que a sua fé tem 1 quilate? Obrigado. Se a sua fé tiver 1 quilate, tem 23 partes de outras misturas que estão arrebentando com a sua vida, e uma parte de ouro está precisando aumentar as partes de ouro. O apóstolo Pedro escreve que as provações que vêm sobre nós é para provar a nossa fé, porque a nossa fé ela é muito mais preciosa
do que o ouro quando ele dá aquele brilho. Então eu pergunto para você, quantos quilates está a sua fé hoje? Irmãos, quando nós tocamos o leão e permitimos que os traumas emocionais sejam maiores do que as coisas do Espírito na nossa vida, os quilates vão sendo embora e outros metais são misturados nele. E nós não experimentamos o melhor de Deus na nossa vida. Mas o que é preciso fazer, pastor, para que a minha fé seja 24 quilates? Para que eu consiga vencer esses traumas? Sansão, amados, depois que ele faz o casamento, e só para fechar a parte do casamento, a Bíblia fala que Sansão, então, ele casou-se com essa mulher, e na festa de casamento ele propôs um enigma. E ele fala o enigma. Ele falou assim, ó, se vocês, para os filisteus, se vocês adivinharem o enigma, eu vou dar 30 peças de roupas para vocês. Se vocês não adivinharem 7 dias, vocês me dão 30 peças de roupa. E a Bíblia diz assim que dos 7 dias eles não conseguiram decifrar, mas eles fizeram uma proposta para a mulher de Sansão. Olha, fala para o teu marido revelar para você o segredo, porque senão nós vamos queimar a sua casa. Olha o que os filisteus falaram para a mulher de Sansão. Fala para o teu marido revelar o segredo, porque senão nós vamos queimar a sua casa. E nos 7 dias, ela chorou. Bem, você não me ama. Conta para mim. Você não me ama. Por 7 dias. E falando, né? Até que Sansão, tá bom, eu vou contar, não aguento mais falar na minha cabeça. E Sansão vai e revela o segredo, e os filisteus vêm então e falam para Sansão, olha, o segredo é isso e isso. É o mel e o leão, que decifrou lá o enigma. E Sansão fica bravo, vai lá e mata 30 homens, e pega a roupa daqueles homens e dá para os filisteus, irmãos. Já começou a destruição, a desgraça. O que aconteceu, Sansão, quando foi tomar a mulher dele, sabe que o sogro de Sansão fez? Pegou a mulher de Sansão e deu para o companheiro dele. Sansão chegou, a mulher já estava com outro, porque o pai deu. E Sansão ficou furioso, irmão. Sabe o que Sansão faz? Ele pega as raposas, se eu não me engano são 300, ele amarra uma raposa na outra, amarra o rabo da raposa uma na outra, e põe fogo no rabo da raposa, e as raposas saem queimando tudo. Correndo, queimou toda a plantação dos filisteus. Os filisteus ficaram bravos com isso. O que eles fizeram? Foram lá, na mulher de Sansão, e colocaram fogo na casa do sogro lá, e matou a mulher e o pai. Irmãos, olha que desgraça. Nem era para Sansão ter tomado outra mulher que não fosse de Israel. E ainda mais tocou no leão morto, que não era para tocar, e trouxe uma destruição na vida dele, porque ele foi quebrando devagarzinho o voto, né? Mas Sansão depois ele vai vencer 1000 filisteus. Só que nesta batalha, Sansão começa a ficar com sede e começa a perder a força. É que eu falo para vocês, suas questões emocionais, seus traumas estão maiores do que a sua fé, irmãos. Isso começa a destruir você. Mas Sansão vai orar a Deus. Olha, Juízes capítulo 15, versículo 18. Juízes capítulo 15, versículo 18. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então abriu o Senhor a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e ele reviveu. Irmão, se você está com esses problemas e com esses traumas acabando com a sua vida, é preciso você clamar ao Senhor e romper as cavidades. É preciso você clamar ao Senhor e romper o teu coração, porque senão você não vai ser liberto. Se Deus não entrar na tua vida e não romper as cavidades aí do teu coração, irmão, você não vai conseguir livrar desses traumas. E precisa uma entrega, viu? Uma entrega de verdade. Não fica fingindo que se entregou, não. Não fica fingindo que entregou, não, porque senão você vai ficar carregando, aquela raiz de amargura vai crescendo,
até que você não tem condições mais de perdoar, não tem condições mais de consertar. Assim, Sansão estava com sede, e ele clamou ao Senhor, e Deus rompeu as cavidades, e daquela água, daquela terra, surgiu a água do Espírito Santo, amém, aleluia, e sustentou a sede de Sansão. Eu falo para você, meu irmão, só Jesus para sustentar você, só Jesus. Eu atendi uma pessoa, e a pessoa conversando comigo, e falou assim: pastor, eu não consigo, vem uma ansiedade, um negócio terrível, e o primeiro objeto que tem na minha frente, começa a cortar o braço, mostrou a cicatriz para mim. Eu falei: meu Deus, como que as pessoas, os jovens estão afundados, estão perdendo a sua identidade em Cristo, estão afundados na ansiedade, na depressão. Mas Jesus está aqui para curar você nesta manhã, amém? Para curar aí você, teu casamento. Jesus está aqui para romper as cavidades neste dia, aleluia, e fazer o fluir das águas na sua vida. E você vai romper, viu? Quem crê? Glória a Deus. Irmãos, o salmista, no Salmo 42, ele fala assim, ó: livra a minha alma da prisão. Por isso, se você está aí com seus problemas emocionais, com os traumas que estão matando você, fala para Deus: Senhor, livra-me, livra a minha alma da prisão. E nós lemos o versículo que Sansão, ele matou mais gente na sua morte do que dos da sua vida. E a Bíblia fala 2 vezes que Sansão julgou Israel por 20 anos. O que acontece, irmãos? Quando você não trata os seus traumas, limita o tempo da ação de Deus na sua vida. Você poderia experimentar muito mais de Deus, mas você está afundado em tantas coisas emocionais, em tantas depressões, que você não deixa o Espírito Santo agir na sua vida e está limitando o tempo de Deus para agir em você, irmão. Você está limitando o tempo de Deus. Mas o Senhor quer que você rompa nesta noite, nesta manhã. Sansão matou mais gente. Por que ele matou, irmãos? Mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Porque quando Sansão ele apoia as mãos, oh aleluia, glória a Deus. Pode ir, o grupo louvor, pode subir aqui, fazendo favor. Quando Sansão ele apoia as suas mãos no templo, nas colunas do templo, e ele faz uma oração e fala assim: Senhor, devolva para mim a minha força, para que eu vingue os meus inimigos dos meus olhos furados. Porque Sansão foi preso, né, teve os olhos furados. Ele faz uma oração. Ali, Sansão, por meio da sua morte, ele assumiu a sua verdadeira identidade, porque ele veio para julgar e libertar o povo de Israel. Então, quando Sansão, na sua morte, ali na sua morte, pode cantar um lugar, por favor? Quando Sansão veio ali na sua morte, irmãos, ele assumiu que realmente Deus queria para ele. Ainda que ele morreu, ele cumpriu o seu propósito. E eu falo, sem a morte não há remissão de pecados, aleluia. Sem a morte não há cura. Vamos ficar em pé. Se o seu caráter aí que está longe de Deus, se seus traumas não morrer, não há remissão, não há cura. E é isso que Jesus quer fazer com você aqui nesta manhã. Quer fazer com que seus traumas morram, para que venha a remissão, para que venha a bênção. Jesus assumiu a identidade de Salvador na sua morte. Jesus, quando morre na cruz, ele assume a verdadeira identidade para que ele veio, que foi ser o Salvador do mundo. Precisou haver um derramamento de sangue, precisou haver morte, para que a vida reinasse. E você está aqui nesta manhã, como Sansão, foi um escolhido de Deus. Tem um propósito, tem um serviço para fazer, tem algo para realizar, tem uma vida linda pela frente.
Mas você sofreu tantos abandonos na sua vida. Mas Jesus, ele veio aqui para tomar você. Você sabe, em Romanos, quando Jesus fala, quando Paulo vai escrever sobre a adoção de filhos, lá em Roma tinha um costume. Em Roma tinha um costume. Se o neném nascesse defeituoso, ou se o pai olhasse para a criança e o pai não quisesse aquela criança, a criança era deixada na praça, era deixada na floresta para morrer. O pai olhava para a criança: eu não quero esta criança. Ele então deixava na floresta, no lugar para que a criança morresse. E Paulo, quando escreve então aos Romanos, que ele enviou o Espírito de seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Jesus, ele vai lá na floresta. Deus vai lá na floresta e adota aquela criança que foi deixada para morrer. Eu falo para você, quantas vezes você foi deixado? Quantas vezes você foi deixado? Mas o Senhor está indo lá na floresta, aleluia. E Ele está pegando você, e Ele está te adotando nesta manhã. Ô meu irmão, quantas vezes você está tocando o leão morto dentro da sua casa? Tantas coisas essa semana veio à tona de novo, coisas que você já consertou. Mas o diabo usa disso para tentar arrebentar com a sua vida. Mas o Espírito Santo está aqui. E para eu encerrar minha pregação, mais um princípio em relação à identidade. O que mostra também a identidade de uma nação e de um povo é a língua que ele fala. Nós, por exemplo, no Brasil temos a língua portuguesa. Quando Jesus ressuscitou e estava comendo com os discípulos, Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque na verdade João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. E os discípulos perguntam: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, neste tempo o Senhor vai restaurar a identidade de Israel? Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de outra identidade, que era a igreja. E Jesus falou para eles assim: não compete a vocês saber os tempos e as épocas dos propósitos de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, se você está aqui nesta manhã, emocionalmente, com a identidade destruída, precisando renovar, Ele enviou o Espírito Santo, que faz parte da sua identidade em Cristo. E esse Espírito traz o amor de Deus no seu coração. E esse Espírito Santo, ele traz a paz no teu coração. Então, se você quiser vir aqui à frente, quiser receber uma oração,